os amantes, eles são demorados em voltar. Eles por alguma razão, não conseguem voltar, seja pela guerra, seja porque não querem, e essa é a reprimenda que as mulheres têm a dizer. Olá, meu nome é Cecília Ugarte Mendia, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Letras Clássicas da Universidade de São Paulo e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as heroídes do poeta latino Ovídio. Ovídio, o poeta elegíaco, o quarto após Galo, Tibulo, Propércio, foi um grande poeta do Principado de Augusto e provavelmente o primeiro grande poeta do período Tibério, já que a última parte da sua obra, as epístolas que ele escreve no exílio, foram escritas após a morte de Augusto. Desde o começo, embora ele tenha quase a totalidade da sua obra voltada ao gênero elegíaco, podemos ver uma preferência pela confluência genérica. E essa confluência genérica se faz evidente nas heroídes. É uma obra do começo da carreira de Ovídio e um conjunto de 21 epístolas que podemos dividir em duas partes. A primeira parte são 15 epístolas que são chamadas de epístolas simples, epístolas escritas por mulheres que pertencem à tradição mítico-poética, que escrevem para seus amantes, seus maridos que estão ausentes por diversas causas. Às vezes porque eles foram para a guerra e ainda não voltaram, como é o caso de Penélope, ausentes porque as abandonaram, como é o caso de Jasão, que abandona Medeia e casa com outra. Por diferentes razões, elas escrevem a esses amantes nessas primeiras 15, nas epístolas simples, e logo depois temos as epístolas duplas, que são 6 epístolas que, na verdade, são um intercâmbio epistolar. O homem escreve à mulher e nós temos a resposta dessa mulher. Mesmo sendo um conjunto de 21 epístolas, nós não temos certeza de que a data de composição dessas epístolas seja a mesma para todas, ou seja, próxima, pelo menos. Provavelmente, as últimas 6 epístolas foram compostas durante o período em que Ovídio estava já no exílio, em tomos, após o ano 8. Por quê? Porque pelo metro, pelo estilo, pelo léxico, provavelmente tenham sido escritos nessa época, já que esse tipo de coisa é muito próxima àquilo que apresentam as epístolas que ele escreve nesse período em tomos. Já as primeiras 15 também apresenta muitos problemas de transmissão textual. Por exemplo, a epístola 15 de Safo, a Faonte, ela tem uma transmissão textual completamente diferente do resto. Ela aparece em apenas um manuscrito, na verdade colocada em primeiro lugar, não no último. Na verdade, todas elas apresentam uma série de anomalias que fazem, em muitos casos, duvidar sobre a legitimidade da sua autoria. Particularmente, há um problema com várias delas porque não são mencionadas por Ovídio. Ovídio menciona que ele está a escrever 9 delas nos Amores 2:18. As outras que não são mencionadas são as que apresentam mais dúvidas. Mesmo assim, fazem parte deste corpus, que tem muitas peculiaridades e nós vamos falar sobre essas peculiaridades hoje. As peculiaridades têm a ver com o gênero, tem a ver com quem está falando e tem a ver com muitas novidades que Ovídio traz sobre as histórias que estas mulheres estão a contar. São epístolas, Elas estão escrevendo epístolas para seus amados, tem a saudação inicial, tem inclusive o fechamento epistolar, mas também são elegias, são poemas elegíacos. Portanto, podemos dizer que são epístolas elegíacas, mas também aparecem muitos outros gêneros no meio que têm a ver também com a fonte das quais estas mulheres provêm. Da tragédia, elas vêm da épica, e tudo isso aparece em suas epístolas. Além disso, nós podemos dizer que as epístolas são muito próximas da sua história, esse exercício de declamação muito próximo também ao gênero deliberativo. Portanto, nós temos toda essa mistura genérica, esse hibridismo genérico faz com que seja uma obra muito inovadora e circunscreve a obra à característica helenística da variatio, uma coisa que Ovídio já começa a ensaiar nos Amores e que explode nas Metamorfoses.
Essa confiança genérica, muito particular, faz também com que o vídeo chame elas de um ignotus opus, né? Ele mesmo diz que o que ele está a escrever é um ignotum opus, um gênero desconhecido. Não necessariamente é uma coisa completamente original, mas sim é muito inovadora. E essas inovações têm a ver com o gênero, mas também com quem fala. Na elegia, quem fala geralmente é o poeta amator. E aqui nós temos uma amatrix que fala, é uma mulher que fala, que se lamenta, que pede para o marido, para o amante, voltar com ela. Não só temos essa mulher falando, mas é uma mulher que, como eu falei antes, pertence à tradição mítico-poética grega, principalmente, porém, fala como uma mulher romana contemporânea de Ovídio. Muito do vocabulário que elas utilizam é muito próximo do vocabulário contemporâneo de Ovídio, inclusive os deuses são mencionados com os nomes romanos e não com os nomes gregos. As mulheres falam sobre a Fides, sobre o foi dos amores, chamam seus amantes de Vir, por exemplo, Briseida chama Vir a Aquiles, quando sabemos que Briseida era uma escrava, não era a mulher, ou Aquiles certamente não era o marido dela. Porém, essas mulheres se apresentam assim, e isso ajuda também a transformá-las em poelas elegíacas. Além disso, uma grande inovação ovidiana é que essas mulheres falam sua versão da história. Uma versão que, bom, nós conhecemos, como leitores, nós conhecemos a tradição mítico-poética, nós conhecemos as tragédias, as épicas, de onde elas provêm. E quando nós lemos as heróides, muitas vezes nos encontramos com coisas que sabemos que não foram bem assim, ou pelo menos não foram bem assim quando contadas por aqueles autores. Agora nós estamos com a versão das mulheres, e as mulheres, da perspectiva delas, contam novas coisas. E isso, vamos ver agora em exemplos que eu vou mencionar, é muito evidente, por exemplo, na epístola de Dido, de Penélope, de Medeia. Portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre essas epístolas, a epístola de Penélope, que é a primeira, ela escreve a Ulisses, a epístola de Dido, que escreve a Enéas, na epístola 7, e a epístola 12 de Medeia a Jasão, para ver essas particularidades das que estou falando. Vamos começar pelo começo, e o começo é Penélope. Penélope escreve a primeira epístola. Penélope não só é a primeira mulher que aparece nas heróides, Penélope é a primeira mulher na tradição poética. Ela pertence à épica homérica, e Penélope nos traz uma epístola programática, porque nela o vídeo já reúne todos os tópicos e vão aparecer todas as características que vão se repetir ao longo do corpus das heróides. Eu gostaria de ler para vocês o primeiro dístico da epístola de Penélope, porque nele está condensado todas essas coisas que estou mencionando. Anc tua Penelope lentoti limitit ulixe, nil mi rescribas atinet ipse veni. Na minha tradução diz: tua Penélope envia-te esta carta a ti, demorado, ó Ulisses, não é útil que me respondas, vem tu mesmo. O que Penélope está dizendo aqui? Por que este dístico é tão importante? Nós temos aqui, palavra por palavra, todas as coisas importantes desse corpus de epístolas. Anc é justamente a epístola que ela está escrevendo, e mitit reforça o caráter epistolar. Penélope diz que é ela que escreve, Penélope, e diz tua Penélope, reforçando a fides, reforçando essa fidelidade da mulher, e essa fidelidade que vai ser reforçada por todas elas. Elas são fiéis ao marido, fiéis aos amantes, e por isso elas merecem que eles voltem. A epístola é enviada a Tibe, Ulixe, eles falam, né, diretamente com o homem, e o primeiro adjetivo que Penélope dá a Ulisses é lentos. Lentos, de novo, vai ser algo que vai se repetir em todas as epístolas, não todas, mas na grande maioria delas. Os amantes, eles são demorados em voltar. Eles por alguma razão, não conseguem voltar, seja pela guerra, seja porque não querem. E essa é a reprimenda que as mulheres têm a dizer. Já nessa saudação inicial, se encontra a reprimenda, se encontra o lamento
da mulher. No segundo verso, no pentâmetro, nós temos aquilo que a mulher pede. Ela não quer uma resposta, ela quer a volta do marido. Eu não quero que me respondas, vem tu mesmo. É isso o que Penélope quer. Por isso que eu estou dizendo que Penélope escreve uma epístola programática que tem todas as características. Inclusive, aqui vemos também um pouco dessa tensão genérica, né? que vem pela confluência genérica da qual eu falava no começo. Penélope não se ajusta completamente a esse novo papel de puela elegíaca. Ela diz, já no final da epístola, que ela era uma puela quando Ulisses foi embora, mas que agora ela não é mais uma puela, ela é Anus, ela está velha. Portanto, nós temos aí esse jogo, esse confronto entre a puela elegíaca e a Penélope, né, épica, verdadeira, que está esperando a volta de Ulisses depois de 20 anos. Passando à segunda epístola que eu quero comentar com vocês, que é a epístola de Dido a Enéas, que é a epístola 7. Eu escolhi essa epístola porque não só eu gosto muito dela, nela nós podemos ver justamente essas inovações na história que o vídeo traz, essa reformulação da história, mas agora contada pela mulher. Enéas e Dido são amantes na Eneida, todos conhecemos a história, e o que eu gostaria de destacar é a visão que Dido tem dessa união funesta, né, entre ela e Enéas. Na Eneida, Virgílio diz, eu vou ler aqui a tradução de Carlos Alberto Nunes. Ele diz na Eneida 4, versos 165 e 168. Dido e o caudilho troiano se acolhem à mesma caverna. A própria terra e depois Juno pronuba, as juras confirmam. Crebros relâmpagos brilham e o éter se inflama. Conscientes daquele enlace, ululam nos picos altos as ninfas. Aqui eu gostaria de enfatizar o verbo ulular. Quem ulula na Eneida é a ninfa, as ninfas ululam. Mas, na epístola, Dido diz que ela pensava que eram as ninfas, mas na verdade eram as Eumênides. Há um crítico particularmente que diz que Ovídio estaria corrigindo o que Virgílio disse sobre isso. Mas, na verdade, o vídeo não está corrigindo. O vídeo só está mostrando o que Dido pensa sobre isso no momento em que ela lembra daquela situação, daquele momento. Ela pensou que era uma coisa, mas agora, sentada escrevendo essa carta, quase a ponto de se suicidar, ela entende que não foi bem assim. Portanto, nós estamos agora conhecendo o que ela pensa e não mais aquilo que Virgílio conta para nós que aconteceu. Uma outra coisa muito interessante da Epístola de Dido é que, de novo, na Eneida, Dido diz que ela gostaria de ter tido um filho do Enéas, pelo menos ela ficaria com um pedaço dele. Mas aqui na epístola, ela diz que ela poderia estar grávida, que ela estaria grávida, né? Então que Enéas não só está abandonando ela, estaria abandonando também o filho dela. Temos uma versão um pouco diferente, porém, que é contada pela mulher. Portanto, uma perspectiva diferente traz uma nova versão. Por último, gostaria de comentar com vocês rapidamente a Epístola 12, que é de Medeia a Jasão. Jasão, ele recebe duas epístolas no Corpus das Heroides, a Epístola 6 de Psípila e a Epístola 12 de Medeia. Medeia, todos nós sabemos que é uma bruxa, uma feiticeira que acaba matando os próprios filhos por vingança, mas nós aqui temos uma mulher que está contando que ela, antes de conhecer o Jasão, era uma simples puela. Ela era uma menina simples, que ela se convertiu numa mulher, assassina após conhecer o Jasão. Inclusive, Medeia mostra certas características elegiacas, né, que são muito particulares. Ela fala sobre diferentes tópicos elegíacos, ela chama Jasão de
pérfido, né? Que também é uma palavra muito importante na poesia elegíaca e nas heroides. Então nós temos de novo essa perspectiva da mulher falando sobre si mesma, dando uma visão diferente daquilo que nós temos sobre ela. Medea enfatiza bastante o fato de que ela foi enganada por ser crédula. Ela era uma simples puella, ela era crédula, e após conhecer o Shazam, ela é fêmea Yanquenokens, né? Ela é uma mulher e ela é uma assassina. Então, de novo, essa voz que o vídeo dá à mulher permite que elas contem uma coisa que nós talvez não tínhamos pensado sobre elas no momento em que líamos aqueles originais de onde elas provêm. Por último, eu gostaria de atentar ao fato de que todas essas epístolas são incisões elegíacas no mito conhecido. E, de fato, neste caso, o corte encontra-se precisamente antes do começo da trama da tragédia de Eurípides. E, para concluir, eu gostaria de voltar à Epístola de Penélope para falarmos sobre o momento em que ela escreve. Houve um crítico, Duncan Kennedy, que, com especial acuidade, observou o momento em que ela estava escrevendo, e Penélope diz em sua epístola que ela entrega uma cópia a cada peregrino que chega a Ítaca. Na epístola, ela comenta, né, que houve celebrações pelo retorno dos heróis depois da guerra, e explica ter conhecimento disso, já que Telêmaco, o filho dela, e Ulisses, após haver escutado Néstor, terminou por lhe contar. Na Odisseia, Telêmaco conta isso à sua mãe no dia antes da morte dos pretendentes, e sabemos que nesse dia um cretense chega a Ítaca, um peregrino chega a Ítaca. Nós sabemos que esse peregrino é Ulisses, e, portanto, Penélope estaria escrevendo essa carta antes de Ulisses chegar, e ela vai entregar a carta ao marido. Então, ela, na verdade, seria a única que realmente conseguiria entregar a carta ao marido, já que as outras não teriam essa possibilidade nem material de entregar as cartas, mesmo que não seja bem o que ela queria que ele voltara antes. Mesmo assim, ela consegue aquilo que ela queria, Ulisses volta, e nós aqui temos, né, nesse desenvolvimento dos fatos, nós podemos ver um pouco daquela deliciosa ironia ovidiana. O Ovídio faz isso ao longo das suas epístolas, mas também ao longo das suas obras. Isso faz com que todas elas, não só as heróis, sejam maravilhosas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa fala, que vocês tenham a curiosidade de ler essas epístolas se ainda não o fizeram, e que vocês gostem tanto quanto eu delas. Muito obrigada e até a próxima.